Hoje nós vamos fazer o cultivo da bananeira e fazer todo o plantio dela no vaso. Se você está pensando em iniciar um cultivo de bananas e não possui muito espaço aí na sua casa, você vai ver que é plenamente possível, escolhendo a variedade certa, produzir bananas no vaso também. A banana nanica pode ser cultivada no vaso porque seu porte é pequeno e o seu tronco cresce aí pouco mais de 1 metro de altura. E você pode colocar numa sacada ou mesmo numa varanda como essa daqui, aberta, num local sem muito espaço. Você vai conseguir cultivar bananas e num vaso como esse daqui com uma litragem de 60 litros de terra. É plenamente possível e eu vou mostrar para você no vídeo de hoje. Começamos falando do vaso. O vaso é esse daqui, ó. Quem conhece e tem em casa sabe que isso aqui é um cesto de máquina de lavar roupas. E eu percebi que ele é muito bom para fazer o cultivo não só da banana, como de outras frutíferas também, que em breve vou trazer para o canal. Além de barato, você pode também ter uma boa drenagem nesse vaso em inox. Durabilidade, drenagem da água, são alguns dos benefícios em se plantar nesse vaso daqui. Enquanto os vasos tradicionais que a gente consegue comprar aí nos mercados custam em torno de 150 a 200 reais, esse vaso daqui eu comprei numa sucata por 20 reais. Ele é todo vazado e isso permite uma grande drenagem da água nos períodos chuvosos e impede o encharcamento das raízes. Muito importante nessa primeira fase de desenvolvimento da muda. Essa muda foi plantada há pouco tempo e está largando as primeiras brotações, as primeiras folhas. Vou plantar outras variedades também em vasos e trazer para o canal em breve. Do que você vai precisar? Se o seu solo não é muito fofo e muito soltinho, como o nosso daqui, você pode adicionar algumas colheres, algumas conchas de areia no fundo desse vaso. Isso vai facilitar e aumentar ainda mais a drenagem da água nos períodos de muita chuva. E também, se você errar na rega da sua planta, preencha o vaso colocando o substrato da sua preferência. Eu utilizo casquinha de arroz com esterco suíno nesse momento. Mas todos os estercos animais são ricos em nutrientes essenciais para a planta. Todos devem estar curtidos, é claro, para evitar a morte da planta. Concluída a colocação de substrato na sua muda, não preencha todo o vaso até a borda. Deixe sempre um espaço da borda para o início do substrato. Isso será necessário para que você faça a reposição das adubações com o passar do tempo e o desenvolvimento da sua muda. Muito bem, agora você tem o seu substrato pronto e o vaso esperando a colocação da sua muda. Você tem duas alternativas para iniciar a sua plantação. A primeira é escolher então uma muda de uma plantação de um vizinho, de um amigo e que de preferência seja saudável, sem sinais de doenças. Plantações saudáveis possuem cachos de bananas grandes, as folhas bem vistosas, verdes e sem manchas, nem amarelas e nem enegrecidas. Se você for retirar uma muda de um bananal, prefira retirar uma muda já bem desenvolvida, com aproximadamente 80 centímetros a 1 metro. Agora, se você resolveu escolher uma muda pela internet, você vai adquirir mudas entre 30 e 40 centímetros de altura. Essa é uma muda de banana prata anã da variedade da Embrapa. Um detalhe bastante interessante é que você vai fazer uma cova no centro do seu vaso e de uma fundura suficiente para cobrir as raízes sem tapar o seu caule. Após proceder com a colocação da muda na cova, você vai fazer uma leve pressão na volta da sua muda para que essa pressão seja suficiente para remover o excesso de ar e acomodar as raízes dessa planta. Não só a bananeira, como qualquer frutífera, odeia a presença de ar nas raízes, e essa pressão vai remover esse excesso de ar das raízes e, é claro, juntamente com a colocação da rega. A rega vai auxiliar você a também remover o excesso de ar, além, é claro, de hidratar a sua muda. Um dos motivos da sua muda ser plantada no centro do vaso é que, diferentemente dos cultivos na terra, aqui você vai precisar remover o excesso de mudas. E aí, já é nosso inscrito? Se não for, se inscreva no canal, ative todas as notificações e já deixa aquele like. Você que já é nosso inscrito, deixa o like, isso ajuda e fortalece o nosso canal. Muito bem, agora que a sua muda está plantada, você escolheu o local aí da sua casa que ela vai crescer e se desenvolver, é só deixar a natureza tomar conta dela e os cachos enormes virão. Errado, pessoal. Agora vem a parte mais difícil, os manejos e os cuidados para que você tenha uma produção entre 8 e 10 meses da sua bananeira. E vamos lá, se o seu solo
ele é muito ácido, você pode colocar uma pontinha de uma colher de calcário, calcário domolítico, que é o calcário de adubação, não aquele calcário que se usa então em rações de animais, que é o calcário calcítico. Então, quando você for adquirir o calcário, pergunte para o teu vendedor aí. É o calcário domolítico de solo e não calcário de alimentação animal. Faça uma colocação na forma de halo, distante da sua muda. Coloque polvilhado esse calcário na volta, certo? E esse calcário vai auxiliar na correção do pH do solo, tornando o solo menos ácido. Você só vai fazer a colocação do calcário se o seu solo for pobre e não for um solo rico em matéria orgânica. Caso contrário, permaneça apenas com a colocação do seu substrato. Vocês lembram que eu falei aí que não se deve colocar o substrato até a borda do vaso. Por quê? Porque você vai precisar fazer reposições de adubações. Você imagina essa planta aqui vai precisar se desenvolver. E se você colocar terra ou substrato até o limite da borda aqui, você vai ter problemas na reposição. Você vai ter que acabar cavocando e revolvendo o substrato. E se você já tiver a planta num estágio bem avançado, as raízes com certeza estarão bem superficiais aqui no vaso. Diferentemente do solo, onde você vai plantar numa cova bastante generosa, com solo fofo, as raízes tendem a descer. No vaso, pela limitação física do vaso, você vai ter as raízes mais superficiais. Então aqui o cuidado é redobrado com as raízes. Quanto à rega, como que eu vou fazer e vou proceder com a rega da minha muda? Vou encharcar bem o vaso para deixar garantida a hidratação da minha muda? Não. O ideal é você sempre tocar o solo e sentir se existe umidade na sua muda. A Embrapa fala que em climas quentes, uma muda adulta recebe 20 litros de água por dia. É claro que você vai ter que ter o bom senso e perceber que uma muda aí com 30, 40 centímetros vai precisar muito menos disso. E outro cuidado é que, diferentemente do solo, mudas plantadas em vaso necessitam de mais atenção quanto à rega. Então, tocou o solo e sentiu que o solo está seco, proceda com a rega e a colocação de água na sua muda. Prefira regar mais distante do tronco, na borda, tá bem? E a umidade vai ser drenada pelas raízes. Outro ponto interessante, adubação. Da mesma forma como a rega e a colocação do calcário, você vai fazer a colocação da adubação num halo, na volta da sua muda. Você vai esparramar esse adubo na volta de toda a sua muda, para que os nutrientes sejam absorvidos pelas raízes. Outra dúvida bastante comum é a cada quanto tempo e qual a quantidade de adubo colocar na minha muda. Eu costumo adubar as minhas mudas a cada 2 ou 3 meses. Qual a quantidade? A quantidade quem vai mandar é essa daqui. É ela que vai determinar. À medida que ela se desenvolve, eu percebo ou não o desenvolvimento e forneço mais ou menos adubos orgânicos. Outro detalhe bastante importante e que quem acompanha o canal há mais tempo já sabe que eu gosto da poda precoce das folhas. Agora, você não vai plantar a sua muda e já proceder com a poda. Isso vai gerar um estresse desnecessário para a sua muda. Aguarde a sua muda emitir novas folhas. Eu costumo deixar ela emitir 1 ou 2 novas folhas e após isso, sim, proceder com a remoção e a retirada das folhas mais velhas. Você não precisa descartar as folhas velhas, acomode elas na volta do seu vaso. E isso você vai fazer no decorrer de todo o desenvolvimento da planta. À medida que as folhas forem envelhecendo ou mesmo o excesso das folhas novas forem crescendo, você vai podar e picar todas as folhas na volta do vaso. Então, nessa fase inicial que você não tem muitas folhas, você pode fazer uma cobertura verde removendo de plantações mais antigas ou de uma muda que você tem aí na sua casa mais desenvolvida. Picar e colocar essa massa verde na base da sua muda ajuda na retenção da umidade e também já vai servir como matéria orgânica. Você pode fazer essa cobertura com casquinha de arroz, maravalha ou outra cobertura, um capim mesmo de alguma roçada. Resíduos do corte de grama também servem como uma massa protetora de retenção de umidade e de formação de matéria orgânica e nutrientes para a sua muda. Agora, para quem ficou até o final do vídeo, dica bônus aqui, ó, você vai plantar a sua mudinha no vaso, você vai escolher uma parede, um cantinho aí da sua casa que você consiga fixar a sua muda. Eu escolhi esse pilar aqui de casa porque eu vou fixar a muda à medida que ela for crescendo e principalmente quando largar o cacho,
e vou amarrar ela aqui, ó. Tá bem? É claro, vou botar uma proteção com uma mangueira e vou trazer todos os cuidados para vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não for inscrito, se inscreva, ative todas as notificações e deixe aquele like. Um abração e até o próximo vídeo.